pode chegar, pode aumentar o sonzinho da TV aí, porque é hora de aprender sobre esse assunto super interessante. É isso mesmo, o tema de hoje é fibromialgia e durante muito tempo os especialistas pensavam que essa doença fazia parte do imaginário dos pacientes, simplesmente porque eles não conseguiam identificar através de exames o tamanho da dor que esse paciente dizia sentir. Uma situação muito difícil. Mas hoje as pessoas portadoras de fibromialgia já convivem melhor com a doença, e podem até ter qualidade de vida. Vamos saber como isso é possível com o fisioterapeuta Dr. Fábio Boldrini. Então, se você aí de casa tem alguma dúvida sobre esse assunto, sente dor ou já passou por essa experiência, já está numa fase melhor, envie aqui para a gente sua mensagem através do WhatsApp. O número é 12 982660004. Estou esperando, hein? Não esquece de dizer de onde você está falando e também se prefere se identificar ou não. Lembrando que todas as mensagens são recebidas aqui com muito carinho, mas o nosso espaço aqui é pouco, então a gente não consegue trazer todas aqui ao ar. Mas muito obrigada pela sua participação aqui no Vida e Saúde também. Dr. Fábio Boldrini, tudo bem? Tudo ótimo, Teru. Obrigado de novo pelo convite, é um prazer estar com vocês. A gente que gosta muito quando o Dr. Fábio vem aqui, porque ele explica direitinho os assuntos de uma maneira muito didática e é um prazer recebê-lo aqui. Agora, fibromialgia é um assunto difícil, porque os pacientes que sofrem com ela, eles são mal interpretados, digamos assim, às vezes até pelos próprios profissionais de saúde. Eu acho que seria interessante a gente começar nossa conversa com a sua explicação do que é a fibromialgia. Perfeito, Teru. O que você comentou é muito real. Por muito tempo atribuíam a fibromialgia a algo que não era muito bem explicado. Poderia ser, parece uma frescura do paciente, né? Dessa nomenclatura mais leiga. Mas a fibromialgia ela é caracterizada por uma dor crônica. É importante salientar que ela é uma dor crônica, ela não é degenerativa. Isso significa que ela não progride. Então, isso tem que ficar muito claro para quem está ouvindo. É uma dor crônica. E essa dor crônica produz dores difusas por várias partes, né, do corpo. E nós também identificamos uma dor migratória, ou seja, não especificamente em um ponto muitas vezes. Então, ela pode estar em uma região, às vezes em outra. Enfim, depende muito do quadro do paciente, mas, de forma geral, é uma dor crônica e difusa por todo o corpo. É aquela velha história, né? Onde que dói? Talvez o especialista pergunte, onde é que você sente dor? Sinto dor no corpo inteiro. Mas existem alguns pontos que são talvez as principais áreas afetadas de dor, pontos de dor, que a gente pode mencionar. Aliás, eu queria que você me ajudasse agora, doutor Fábio, porque eu não entendo nada disso aqui. Vamos começar aqui pela parte da frente do corpo. Legal. Nessa região anterior, nós temos... na verdade, começando pela posterior é mais fácil, tá? A gente tem próximo a região cervical. Isso, ela pega desde a região cervical e ela vem aqui também na frente, na região do trapézio. Nessa musculaturazinha aqui, né? Do pescoço. Então não seria aqui perto do peito, do tórax já. Seria mais aqui em cima, perto do pescoço. Então dá para dizer que tem uma por aqui, né? Se começa aqui atrás... Exato. Então, próximo do suboccipital, que é no crânio, aqui para cima, tá? Mais para cima, isso. No próprio trapézio, um pouquinho próximo aí dos ombros. Pode subir um pouquinho esse segundo, que fica bem perto do ombro. Uhum. Na região próxima ao supraespinhal, um pouquinho mais lateralizado, como esse está descrito. Próximo à região costal aí na frente, próximo ao peito, onde também está descrito. Nós temos também no cotovelo, tá? É muito característico na região do cotovelo. Os pacientes têm muita sensibilidade, tem que ficar claro. São hipersensíveis ao toque, né? Eles têm esse sintoma muito, muito presente. Nós temos a região do quadril, na lateral, no trocânter, tá? Exato, perfeito. Próximo à região glútea também é comum apresentar. A região posterior, exato. E também nos joelhos, a região mais medial do joelho, região interna. E de todos esses pontos, Peru, então nós temos aí 18 pontos praticamente, né? Porque são os dois segmentos.
entre 9 e 11 pontos, para muitos autores, já é um indicativo de sinais de fibromialgia. Então, esses pacientes que tiverem esses pontos, provavelmente já têm alguns sinais que podem predizer aí essa doença. Mas não necessariamente todos os pontos doem juntos. Tá? Você acabou mencionando aqui essa parte da frente do corpo, mas também mencionou várias partes aqui de trás. Eu não sei se você chegou a falar dessa, eu lembro que você falou perto das nádegas, né, perto do quadril também. Atrás não seriam as costas inteiras, mas como pega a partir daqui de cima, né? E depois mais aqui na frente, aqui no meio das costas, região lombar também. Sim, é que muitos pacientes, Ceru, eles têm dores associadas. Eu vou dar um exemplo. Um paciente ele pode ter fibromialgia e, junto com a fibromialgia, uma lombalgia biomecânica. Então, já um desconforto difuso na lombar que não dá para determinar exatamente o ponto doloroso, porque é uma dor já mais generalizada. Assim como eles podem ter quadros de cervicobraquialgia, que é uma dor na cervical, que irradia para os braços e pega toda a região do ombro, pescoço. Então, esses pontos ficam meio que escondidos muitas vezes. Por mais que eu tenha um desconforto nessa região, muitos pacientes apresentam outras lesões associadas. Por isso que não é uma única característica que acaba definindo a fibromialgia, e sim um conjunto de várias outras, e aí vão facilitar o diagnóstico. Nada fácil, né, gente? Bom, será que existe uma doença que pode se parecer ou confundir com a fibromialgia, doutor Fábio? Existem algumas doenças com sinais característicos. Por exemplo, a epicondilite, que já foi inclusive comentado no programa. A epicondilite é uma dor bem localizada no epicôndilo, que é no cotovelo, né, o epicôndilo lateral ou medial. E essa dor é uma dor mais voltada para situações ocupacionais, muito caracterizada até com o nome DORT, né? DORT, LER. Essa região que gera um incômodo na epicondilite é uma região próxima a essa do ponto específico para o diagnóstico de fibromialgia. Então, se o paciente vai até o médico e descreve apenas esse desconforto e não tem uma avaliação mais generalista, muitas vezes esse paciente acaba sendo tratado por uma epicondilite, mas ele tem um quadro de fibromialgia porque ele tem outros sinais importantes e característicos dessa. E chegou uma pergunta aqui, doutor Fábio, que está justamente relacionada com isso que você está falando, né? Uma doença que parece outra. Quem mandou para a gente é a Conceição Melo, de São José dos Campos. Ela está perguntando se a fibromialgia pode ser confundida com reumatismo. Como é que dá para fazer o diagnóstico correto? Ela pergunta em seguida. Muito legal a pergunta. Uma doença reumática, por exemplo, a artrite reumatoide, ela é diagnosticada com exames, diferente da fibromialgia. Então, isso fica muito claro para vocês. Pessoal, a fibromialgia é com avaliação clínica. Então, o médico faz um diagnóstico clínico baseado em vários fatores que são característicos dessa lesão, mas alterações reumáticas, doença reumática, existem exames específicos para isso. Então, você faz um exame de sangue, por exemplo, e tem o fator reumatoide. Isso define uma lesão reumática. É diferente da fibromialgia. Então, é fácil de fazer esse diagnóstico, porque vai por eliminação. Agora, me responde uma coisa. Por que será que mais mulheres reclamam e têm a fibromialgia do que os homens? Olha, essa explicação ainda não é clara dentro da ciência, na literatura. Muitos autores, vários estudos científicos mostram um percentual altíssimo de mulher. Então, é comum observar 90%, 80% de pacientes com fibromialgia serem mulheres. Alguns autores sugerem que pode ser por um componente central de sensibilização diferente da mulher que pode favorecer, porque como essa doença está associada também está associada a mecanismos centrais de supressão de dor, de sensibilização em si de quadros dolorosos, eles justificam, assim, é uma justificativa, uma hipótese de ter uma maior concentração em mulheres do que em homens, mas nos dois públicos podem acontecer. Tá.
Agora me explica uma coisa, será que existem níveis da doença ou todo mundo... Porque você disse o seguinte, ó, nem todo mundo vai sentir os mesmos pontos de dores ou vai conseguir até identificar esses mesmos pontos, ou seja, não vão ser comum para duas pessoas com fibromialgia. Mas será que uma pessoa pode ter uma doença mais aguda do que outra? Muito boa pergunta, Teru. Com certeza, pacientes com fibromialgia não se comportam da mesma forma, porque depende muito de como ele lida com a fibromialgia. Vou dar exemplos práticos. Existem pacientes que passam por terapia e isso pode ser um grande facilitador para lidar com a doença e será diferente daqueles pacientes que não fazem esse tratamento. Outros podem estar relacionados com uma boa alimentação e outros pacientes com uma alimentação muito ruim. E olha só que legal isso quanto à alimentação. Se você tiver uma alimentação mais saudável, ingerindo alimentos que são precursores de serotonina, que interferem inclusive no humor, no sono, isso pode ser um grande aliado seu na doença. Então, se o paciente tem uma alimentação saudável e o outro não tem, pode ser que esses pacientes tenham uma característica muito mais agudizada comparado com aquele que já tem alguns hábitos que favorecem uma qualidade de vida melhor. Legal, então todo ponto do estilo de vida saudável conta, minha gente. Vamos, tá chegando pergunta aqui, já eu vou trazer sua pergunta aqui. Você mandou uma pergunta muito interessante aqui pra gente, você que está nos assistindo. Mas eu quero saber, você falou que o médico vai ajudar, vai fazer o diagnóstico. Qual é o melhor profissional para cuidar, para tratar dessa doença? Primeiro com o diagnóstico e depois com tratamentos. É muito importante, no início, ter a certeza e descartar outras doenças, para que a gente não tenha uma abordagem que piore o quadro do paciente. Eu vou dar exemplos. Como essa doença tem alguns sinais, por exemplo, de sono intenso, cansaço, fadiga geral, isso pode estar relacionado com algumas miopatias. E aí o tratamento é completamente diferente. Por isso que o diagnóstico ele tem que estar bem descrito, para que depois que o médico tem esse diagnóstico, ele passe para os outros profissionais, por exemplo, o fisioterapeuta, para fazer exercícios terapêuticos, o educador físico para exercício regular, o psicólogo, o nutricionista, para que aí sim essa abordagem interdisciplinar possa trazer uma atenção ideal para esse paciente, porque não é um único profissional que vai tratar, depende de uma abordagem geral para conseguir um resultado melhor para esse paciente. Bom, eu quero saber o seguinte, o que é que pode piorar essa doença? Dá para, de repente, conviver com a fibromialgia sem tratamento, por exemplo? Porque tem problemas de saúde que a gente meio que convive, aprende, né, a conviver com as limitações e ele não piora. Mas no caso da fibromialgia, ela tende a piorar? No caso da fibromialgia, não ter esse suporte traz para o paciente muitas vezes um pequeno estresse físico pode desencadear muita dor. Um trauma ou um estresse psíquico pode desencadear muita dor. Então, se esse paciente não tiver esse suporte e deixar simplesmente o conviver com a doença, é natural que ele tenha com frequência episódios de muita agudização, de muito desconforto, dores difusas, dor de cabeça, e aí todos os sintomas muito mais aguçados, né, muito mais intensos para esses pacientes. Tá. Bom, já que você falou nisso, então vamos aos principais sintomas de fato da fibromialgia. A gente preparou aqui um display mostrando algumas situações bem marcantes, mas com certeza isso quem define é você, seu médico, é importante tratar, tá? Ó, vamos começar aqui primeiro com a dor difusa pelo corpo, que foi o primeiro sintoma que a gente já discutiu bastante aqui desse quebra-cabeça da fibromialgia. Também, olha aqui que sintoma interessante, alteração do sono. Obviamente, quem tem dor... Então, quem tem dor, geralmente não só com sono, mas também com humor, tá? Quem tem dor fica muito mais irritável, né? E além da alteração de humor que existe, o próprio descanso para esse paciente é algo muito difícil de acontecer porque ele tem muito desconforto e aí quem aí de casa já sentiu dor e conseguiu dormir tranquilamente? Exatamente. É mais difícil, né? Então tem muitos componentes centrais que acabam interferindo e prejudicando. E aí o paciente que tem esse sono mais
mais complicado, não faz um descanso, um sono mais profundo, vai acordar extremamente cansado, já começa o dia muito cansado. Então é uma cascata de alterações que acontecem com esses pacientes. Que é a próxima carta virada aqui. Então, não dorme direito, sente muita dor, não dorme direito, vai acordar cansado. Baixa tolerância ao exercício também pode ser um sintoma muito interessante, né? Aquela pessoa começa a fazer, ela logo se sente cansada, logo desiste de fazer o exercício. Exato, são pacientes que são resistentes à prática de atividade porque acham que ao fazer atividade vai piorar o quadro de dor e, na verdade, é o contrário, gente. Liberam tantas substâncias importantes e prazerosas durante a prática de atividade física que é um remédio natural fazer a prática da atividade, fora todos os outros benefícios que acontecem aí com o nosso corpo. Por isso é importante você buscar uma atividade física prazerosa para você, que seja uma caminhada, que seja uma piscina, que seja um pilates. Tem que ter prazer, tá? É importantíssimo. Doutor, olha aqui. O próximo sintoma é esse que parece que não tem nada a ver com isso tudo. Bom, tem a ver com perda de sono, né? A alteração da memória. Os pacientes eles acabam tendo tantos momentos para pensar apenas no quadro de dor, de irritação, que eles não prestam nem atenção durante o dia, nem durante a rotina. É um paciente que tem dificuldade em ter atenção para trabalhar, em ter atenção para as atividades do dia a dia de casa e por aí vai. Então, é uma alteração, inclusive agora, acabou de virar. É muito comum isso nesses pacientes, tá? Por essa síndrome mesmo de muito desconforto, né? E de altos e baixos, principalmente nesses pacientes que não têm um suporte. Isso tem que ficar claro. Tá. Pacientes que têm um suporte diferente. Tem que buscar ajuda, gente. Vamos deixar isso bem claro. Doutor, agora, esse sintoma aqui parece que não tem nada a ver com os demais. Por isso, deixa o diagnóstico da fibromialgia tão inespecífico, né? Fica muito difícil de fechar esse quadro com todos esses sintomas diferentes. Exato. Então, síndrome do intestino irritável, nós temos também a bexiga irritável. Então, essas características não tem muitas explicações reais para que isso acontece, justamente porque é um componente central, né, que faz o controle de tudo isso. Por isso que é importante deixar muito claro, você não precisa ter todos esses sinais para ser diagnosticado com fibromialgia, tá? Então, os pontos dolorosos são extremamente importantes e, associados a alguns desses sintomas e descartados as outras lesões que existem exames para fazer, isso te aproxima de um diagnóstico real. Tá. Bom, olha esse aqui, dores de cabeça também, isoladamente não significar nada, mas aí tem que juntar as outras pecinhas do quebra-cabeça. Exato. A cefaleia tensional pode acontecer por um simples espasmo, que é uma contratura da região aqui da cervical, do pescoço, pode gerar uma dor de cabeça, porque o músculo fica um pouco mais contraído, né, contraturado. Isso pode dar uma dor em direção à cervical, mas ela pode estar relacionada com outros sintomas, como você disse aí, desse quebra-cabeça, que é grande e que não necessariamente precisam usar todas as peças para dar o veredito final. Tá. Olha aqui esse outro sintoma, gente, amortecimento de mãos e pés. Interessante. Sim, é como se fosse um formigamento, uma dormência. Isso também por vias centrais, tá? Por estímulos centrais. Então, questões de sistema nervoso central mesmo. Tá. A bexiga sensível, como você já comentou esse aqui, né? E fez sentido. Agora aqui, olha, sensibilidade a estímulos ambientais. O que seria isso? Todo tipo de interferência externa é como se fosse um agente, pode se tornar um agente agressor para esse paciente. E aí, vou dar exemplos, tá? Esse paciente, quando ele tem um estímulo externo, por ele estar já mais irritado, por ele ter um quadro de dor já mais intenso, como eu comentei no começo, é como se esse paciente ele tivesse um termostato, um ajuste de volume no cérebro, olha só, é mais didático, mais leigo, mas um ajuste de volume no cérebro, e esse ajuste estivesse desregulado, ou seja, qualquer estímulo que chegue nele pode ser suficiente, por mais que seja muito pequenininho, pode ser o suficiente para causar um grande estímulo doloroso,
um estresse, uma irritação e por aí vai. Então, vai ser a gota d'água, né? Interfere. Doutor, Exato. tem esse último sintoma aqui, que é rejeitar o toque. Olha que interessante. Talvez por todo esse conjunto de coisas e também a dor que esse paciente suporta diariamente, dia e noite, né? Exato. E nesses pontos, especificamente, que nós comentamos no início, são pontos hipersensíveis. São pontos que, quando a gente encosta, o paciente sente muita dor. Tá. Então, ele tem medo, muitas vezes, de ser abraçado, às vezes, mais forte, porque ele sabe que esse toque pode causar desconforto. Então, é muito comum eles ficarem mais resistentes. Tá. Doutor, tá chovendo de pergunta aqui, muita gente interagindo aqui com você, com a gente aqui no Vida e Saúde. A gente separou algumas questões aqui mais relevantes. A Marlene diz o seguinte: tenho fibromialgia e sofro muita dor em todos esses pontos e mais alguns lugares. O que ela pode fazer para amenizar? Fala um pouquinho de tratamento. Você já falou de exercício, de alimentação. O que dá para fazer em casa, doutor? Marlene, a dica para você e para todo mundo que está assistindo é: façam coisas que gerem prazer para vocês, que gerem bem-estar. Então, como a Teru até comentou, uma caminhada durante o dia é super importante. Exercícios de alongamento, exercícios de fortalecimento controlados e específicos, orientados por um profissional, seja um fisioterapeuta ou um educador físico, alimentação saudável, contato social, ou seja, tudo que de certa forma te tragam bem, e não especificamente medicamento. Alguns pacientes precisam de medicamento, sim, tá? Mas hoje o tratamento ideal que nós temos, essa abordagem interdisciplinar, está muito relacionado com essas situações que geram bem-estar, com atividade, com alimentação. Esse é o melhor caminho, tá, pessoal? Não tem nenhum caminho, eu quero o remedinho que vai curar a fibromialgia. Não. Ela é curada, na verdade, ela é tratada diariamente. Então, tenha um dia maravilhoso sempre ao acordar e use e abuse dessas orientações. Vale até assistir filme de comédia, viu? Para dar mais risada. Chegou mais uma pergunta aqui, doutor Fábio, que é a Miriam, minha filha, tem fibromialgia, diz ela. E quem a trata é um psiquiatra, receitando remédio para depressão e para dor. Será que isso está certo? Ela está duvidando, está questionando aqui. Olha, muito importante, existem pacientes, isso tem que ficar claro, todos os pacientes de fibromialgia, algumas pessoas acham que todas têm depressão. Isso não é uma regra. Alguns pacientes podem estar ou podem ter um quadro depressivo associado, tá? Mas não é regra. Tá. Ou seja, isso significa que alguns pacientes não precisam de medicamento. E sim, simplesmente dessas orientações que nós estamos fazendo. E ela também faz as outras coisas, como nós comentamos aqui. Então, imagina se tomada aí, ela realmente precisar de medicamento, ela também tiver todos esses hábitos. Provavelmente a qualidade de vida vai ser muito melhor. Faz todo sentido. Chegou uma última pergunta aqui, doutor Fábio. É um comentário, na verdade. É a Maria Cecília que diz: muito legal o programa, só quem tem a doença, como eu, sabe como é muito desgastante. As pessoas não compreendem, não entendem nossas limitações. Tudo tem que ser bem pensado para fazer em nossa rotina. Olha aí o reflexo das dificuldades que enfrenta quem tem fibromialgia. Realmente vocês são guerreiros e não se esqueçam de buscar ajuda. É essencial para conseguir ter um pouco de qualidade de vida, mesmo convivendo com a fibromialgia, né, doutor Fábio? Exatamente, Teri. Para reforçar, isso não é algo psíquico, psicológico. Tá. Muitas pessoas falaram há muito tempo. Não é. Então, cientificamente, a gente sabe que não é. Então, há tratamento, tem uma grande possibilidade de você ter uma vida normal, de você conseguir controlar esses sintomas e ser muito feliz. Muito obrigada pelas explicações aqui, Dr. Fábio Boldrini, sempre nos ajudando. Ele é fisioterapeuta, se você quiser acompanhar as dicas dele, acabamos de passar o perfil dele aqui pelo Instagram. Muito obrigada, Dr. Fábio. Muito obrigado, Pedro, e todo mundo que assistiu. Um prazer estar com vocês. Tá certo. Olha só, a gente faz um rápido intervalo e na volta se prepara. Abre espaço aí na sala, porque hoje tem treino em tempo real no quadro Pilates em Casa. E ainda hoje eu te ensino a fazer esse biscoito de castanha do Pará. Olha que delícia! É já já aqui no Vida e Saúde!